Olá, amigos do Estratégia Concursos! É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Nesse vídeo, vamos estudar sobre a Constituição, a sua estrutura, falaremos dos elementos da Constituição e também da hierarquia das normas no ordenamento jurídico brasileiro. Minha gente, vocês já sabem que a Constituição Federal é a lei suprema do Estado. É a norma mais importante do nosso ordenamento jurídico. É a Constituição quem define, quem estabelece a organização jurídico-política do Estado brasileiro. É a Constituição quem estabelece a forma de Estado, a forma de governo, o regime de governo. É a Constituição que prevê direitos e garantias fundamentais. Enfim, a Constituição traz aquelas normas essenciais para a organização do Estado, né? Minha gente, a Constituição, ela tem uma estrutura, né? As Constituições em geral têm uma estrutura. Vem cá comigo, vamos falar dessa estrutura. Bom, a estrutura de uma Constituição, e aí falando particularmente da Constituição brasileira, ela se divide aqui em três partes, a estrutura da Constituição. A primeira parte é o preâmbulo. O preâmbulo é uma parte bonita do texto constitucional. É uma parte que antecede o texto da Constituição. No caso da Constituição brasileira, na Constituição Federal de 88, tem lá escrito, antes de começar o artigo 1º, tem lá, nós representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, destinada a instituir um Estado democrático. E aí ele segue falando, né? Valoriza a liberdade, a segurança, uma sociedade pluralista, onde há justiça, enfim. O preâmbulo, ele traz essa ideologia do poder constituinte originário. Ele fala, por exemplo, na Constituição Federal de 88, o preâmbulo fala lá que promulgamos sob a proteção de Deus. É a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, né? Então é bem interessante você olhar o preâmbulo, é uma parte bonita, né? Agora, é interessante também você perceber que o preâmbulo, e aí vamos anotar aqui, o preâmbulo, ponto número 1, ele não tem natureza jurídica. Ele não está no campo do direito. Não tem natureza jurídica. Ele não está no campo do direito. Suas normas não são vinculantes. O preâmbulo, ele tem natureza política. Natureza política. O preâmbulo da Constituição Federal, ele tem natureza política. Ele faz o quê, portanto? Ele sintetiza a ideologia do poder constituinte originário. Ok? Ele expõe valores e objetivos. O STF já foi chamado a apreciar a natureza jurídica do preâmbulo da Constituição. Isso é importante, olha aqui para mim. Gente, havia, no caso concreto, a Constituição do Acre, a Constituição Estadual do Acre, ela omitia a referência à proteção de Deus, né? Na Constituição não falava da proteção de Deus. O que está lá escrito na Constituição Federal de 88. E aí alegava-se o seguinte, que a Constituição Federal, o preâmbulo da Constituição Federal seria de reprodução obrigatória na Constituição Estadual. E aí a Constituição do Acre estaria errada, porque ela tinha que ter feito a menção à proteção de Deus, né? O STF decidiu o seguinte, que o preâmbulo da Constituição Federal, ele não é de reprodução obrigatória, não é de reprodução obrigatória. Não é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais, né?
o preâmbulo da Constituição Federal não é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais, porque ele não tem natureza jurídica, ele não vincula. O preâmbulo é uma natureza, ele tem natureza política. Então, o que ele faz, na verdade, é mostrar, é externalizar a ideologia do poder constituinte originário, é trazer valores e objetivos do poder constituinte originário. E o preâmbulo, nesse sentido, ao expor valores, objetivos, o preâmbulo ele serve como base para a interpretação constitucional, ok? Mas ele não está no campo do direito. Mas, apesar disso, ele serve como base para a interpretação constitucional, ok? Bom, em sequência ao preâmbulo, nós temos uma segunda parte. A segunda parte que é o texto constitucional propriamente dito. O texto constitucional propriamente dito, que é o que nós chamamos de parte dogmática. Parte dogmática. É o texto constitucional propriamente dito. As normas que estão aqui na parte dogmática, elas não têm natureza transitória. Não têm natureza transitória. Elas têm natureza permanente, né? Mas, apesar disso, elas podem ser modificadas. As normas da parte dogmática podem ser modificadas por quem? Pelo poder constituinte derivado. Podem ser modificadas pelo poder constituinte derivado, que é a possibilidade, então, de reforma constitucional, apresentação de uma emenda constitucional mudando o texto da Constituição. Ok? E nós chegamos à terceira parte do texto constitucional. A terceira parte do texto constitucional, que é a parte transitória. A parte transitória. Na Constituição Federal de 88, isso fica bastante claro. No final da Constituição, nós temos o conhecido ADCT. O que é o ADCT? ADCT é essa parte transitória da Constituição Federal de 88. ADCT são os atos das disposições constitucionais transitórias. O objetivo do ADCT, né, dessa parte transitória da Constituição, é permitir a transição de um ordenamento jurídico para o outro, certo? Quando uma Constituição é promulgada, o que está acontecendo, na verdade, é você estabelecer um novo ordenamento jurídico, do zero. É como se você estivesse estabelecendo um ordenamento jurídico do zero. A criação, a promulgação de uma nova Constituição, ela mata a Constituição anterior, ela revoga a Constituição anterior e inaugura um novo ordenamento jurídico. Para você fazer a transição do ordenamento jurídico pretérito para o ordenamento jurídico futuro, regulado pela nova Constituição, são necessárias normas transitórias para evitar o caos, para evitar a insegurança jurídica. Então são necessárias essas regras transitórias que estão aí consubstanciadas no ADCT. Perfeito? Então é essa a estrutura da Constituição, pessoal. Preâmbulo, parte dogmática e parte transitória. Ok? Vamos seguir. Falando agora dos elementos da Constituição, que é a doutrina trazida para a gente pelo professor José Afonso da Silva. Ele fala dos elementos da Constituição. Quando nós vamos falar dos elementos da Constituição, nós temos que ter em mente o seguinte, que a Constituição ela tem um caráter polifacético. Então, caráter, né? Vamos colocar aqui embaixo, ó. Caráter polifacético da Constituição. O que quer dizer caráter polifacético?
é que as normas constitucionais, elas têm várias faces. Elas têm conteúdo, origem e finalidades diferentes. Elas têm um caráter polifacético. Eu tenho normas que são normas que permitem a estabilidade constitucional. São normas de estabilização. Nós temos normas que servem para limitar o poder estatal. Nós temos outras normas que servem para formalizar um Estado prestacionista, intervencionista, que age em prol do indivíduo. Ok? Enfim, nós temos que ter em mente que a Constituição ela tem um caráter polifacético, ela tem várias faces, ela tem normas de conteúdo, finalidade, né, origem diferentes. E aí, dentro dessa perspectiva, eu chamo a atenção para vocês a essa doutrina do professor José Afonso da Silva. É um tema que vem sendo cada vez mais cobrado em provas de concurso, né? Há alguns anos atrás ele não era cobrado, mas de 2010, 2011 para frente, isso aí tá despencando em prova, tá? De todas as bancas examinadoras. Então vem cá comigo, quais são os elementos da Constituição? Como nós vamos dividir aqui os elementos da Constituição? Então essa doutrina busca dividir as normas constitucionais em vários tipos, em vários elementos, né? A Constituição tem vários elementos. Então vamos lá, o primeiro elemento que aparece para nós aqui são os elementos orgânicos. Os elementos orgânicos que dizem respeito a quê? São as normas que estruturam o poder do Estado, estruturam o Estado e o seu poder, né? Então, estrutura do Estado, elas regulam, né, a estrutura do Estado e do poder. Por exemplo, eu tenho lá na Constituição uma norma que traz as competências do Congresso Nacional. Eu tenho outro artigo que traz as competências do STF, do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho outro artigo que traz as competências do Presidente da República, né? Então, são normas que estão no texto constitucional e que servem para regular a estrutura do Estado, né, a dar competências a órgãos, né, regula a estrutura do poder, como que está dividido o poder, quais são as competências da União, quais são as competências dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, né? São normas de organização do Estado, são os elementos orgânicos. Nós temos ainda um segundo elemento da Constituição, né, o segundo elemento, são os elementos de caráter limitativo. Elementos limitativos. Elementos limitativos são aqueles elementos que buscam limitar, como o próprio nome já diz, limitar o poder do Estado, limitar a atuação do Estado, limitar o poder estatal, para resumir, né? São normas que consagram as chamadas liberdades negativas, os direitos e garantias fundamentais. É importante ter em mente, tá, que não estão dentro dos elementos limitativos os direitos sociais. Então, excluídos os direitos sociais. Os direitos sociais, eles não são elementos limitativos, tá? Porque quando eu falo em elemento limitativo, eu estou falando em normas que consagram, que permitem, né, que impedem a atuação arbitrária do Estado sobre os indivíduos, né? Os direitos sociais, eles não têm esse caráter. Os direitos sociais, eles dizem respeito à atuação positiva do Estado. A atuação positiva do Estado
para os indivíduos. O Estado ofertando bens, serviços aos indivíduos. Perfeito? Então os direitos sociais estão fora dos elementos limitativos. Isso é importante e é pegadinha de prova. Os direitos sociais, eles estão incluídos aqui num terceiro elemento, que são os elementos socio-ideológicos. Elementos socio-ideológicos. Os elementos socio-ideológicos, esses aqui, dizem respeito às disposições relativas ao Estado intervencionista. Disposições relativas ao Estado intervencionista, prestacionista. Aqui, nesses elementos sociológicos, nós vamos encontrar os direitos sociais. Perfeito? Temos agora o quarto elemento. O quarto elemento da Constituição são os elementos de estabilização constitucional. Elementos de estabilização constitucional. O que são esses elementos de estabilização constitucional? Os elementos de estabilização constitucional são as normas presentes na Constituição que buscam solucionar conflitos constitucionais. Conflitos de competência, por exemplo, entre os estados, os Distrito Federal, municípios e União, né? Como vão ser resolvidos os conflitos entre os entes federativos, né? Então a Constituição vai dizer. Ainda como elementos de estabilização constitucional, nós citamos a possibilidade de apresentação de ações diretas de inconstitucionalidade, as ADINs, a possibilidade de intervenção federal nos estados, intervenção federal. Esses são elementos de estabilização constitucional. E nós temos, para terminar, o último elemento aqui, são os elementos formais de aplicabilidade. Elementos formais de aplicabilidade. Elementos formais de aplicabilidade são regras que dizem respeito à aplicação, como o próprio nome diz, são regras de aplicação da Constituição. Regras de aplicação da Constituição. E aí, como exemplo de regra de aplicação da Constituição Federal, eu cito o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que fala o seguinte: as normas definidoras dos direitos e garantias individuais têm aplicação imediata. Então, uma regra de aplicação. Ele fala que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Outro elemento formal de aplicabilidade também, assim considerado pela doutrina, já cobrado em prova, é o preâmbulo. Então vamos colocar aqui, ó. O preâmbulo é um elemento também formal de aplicabilidade. E o próprio ato, os atos das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, também se enquadra aqui como um elemento formal de aplicabilidade. Então vejam, pessoal, elementos da Constituição são esses aqui, doutrina do professor José Afonso da Silva. Visualizar esses elementos da Constituição é importante para que nós tenhamos uma ideia de que trata a Constituição. Então vejam que a Constituição lá, elementos orgânicos, ela estrutura o Estado. Elementos limitativos, ela limita o poder do Estado, né? Consagra o direito de liberdade para os indivíduos, né? O direito à propriedade, né?
O direito à liberdade de se locomover no território nacional. Então, são elementos limitativos, limitam o poder do Estado. Aí nós temos elementos socio-ideológicos, consagra a ideia de um Estado prestacionista, um Estado que age em benefício dos indivíduos, consagrando, por exemplo, direitos aos trabalhadores. Né? E aí nós temos elementos de estabilização constitucional, para evitar que todo esse sistema entre em caos, né, para solucionar conflitos constitucionais. Você pode, então, ter ações diretas de inconstitucionalidade, de leis, de normas, né? Você tem a possibilidade de intervenção federal nos estados. E nós temos elementos de aplicação da Constituição. Aí eu citei como exemplo o preâmbulo, a ADCT e o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Perfeito? Então essa é a estrutura da Constituição, são essas normas de que trata a Constituição. Perfeito? Vamos em frente, pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre a hierarquia das leis. E para falar da hierarquia das leis, eu começo aqui fazendo um desenho para você, não vai sair tão perfeito não, mas isso aqui é uma pirâmide, tá? Essa daqui é a pirâmide. Se tivesse em 3D, né, era pirâmide, mas aqui ó, ficou do jeito que tá, é um triângulo, né? Essa daqui é a pirâmide de Kelsen. Pirâmide de Kelsen. Essa pirâmide de Kelsen, ela serve para nos mostrar a hierarquia das normas, no nosso ordenamento jurídico. Hierarquia das normas. O Kelsen, ele é talvez um dos maiores juristas da história, de todos os tempos, né, um dos maiores juristas. E ele criou a concepção de Constituição em sentido jurídico. Né? Ele disse que a Constituição é a norma jurídica, deve ser considerado como norma jurídica pura. Né? Mas isso não é assunto daqui. Olha só, pessoal, o Kelsen, ele estabeleceu e trouxe a seguinte ideia, que as normas jurídicas inferiores hierarquicamente, elas encontram o seu fundamento de validade nas normas superiores, nas normas imediatamente superiores. Então, por exemplo, um decreto, ele tem o seu fundamento de validade nas leis. Um decreto presidencial, ele tem seu fundamento de validade nas leis. As leis têm seu fundamento de validade na norma superior, na Constituição. Né? Então, olha só, gente, para o Kelsen, nós vamos ter aqui, no topo da pirâmide, a Constituição Federal. Né? A Constituição Federal. Daqui a pouco a gente complementa um pouquinho aqui. Tá? Então, aqui no topo da pirâmide, nós temos a Constituição Federal. Nós temos aqui o meio da pirâmide. No meio da pirâmide, nós vamos encontrar as leis em geral. Leis em geral. E aqui embaixo, atos infralegais, normas infralegais. Dentro dessas normas infralegais, ou seja, infra porque estão abaixo das leis, né? Normas infralegais. Aí eu vou encontrar decretos, vou encontrar portarias, né? Instruções normativas, todas normas infralegais. Mas vamos lá, pessoal, para vocês entenderem aqui. A Constituição é a norma jurídica suprema. Ela é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. É o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. Todas as outras leis, todas as outras normas precisam ser compatíveis com a Constituição para serem válidas. Se não forem compatíveis com a Constituição, vão ser inconstitucionais e, portanto, inválidas, tá? Vamos lá. Só que aqui nós vamos complicar um pouquinho mais o nosso estudo e vamos falar assim, ó, aqui no topo da pirâmide você vai encontrar a Constituição Federal. Vamos encontrar as emendas constitucionais. Emendas constitucionais. Vou falar agora assim, ó. Aqui em cima, no topo da pirâmide, você vai encontrar também os tratados internacionais
Daqui a pouquinho eu explico, tá? Tratados internacionais de direitos humanos, aprovados pelo rito próprio das emendas. Pelo rito das emendas constitucionais. Ok? E aqui embaixo, abaixo da Constituição, nós vamos encontrar as leis ordinárias, vamos colocar aqui, ó. As leis ordinárias, no mesmo nível hierárquico, tá? As leis ordinárias, as leis complementares, as leis delegadas, vamos encontrar também as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos, vamos encontrar resoluções legislativas, e vamos encontrar também, deixa eu aumentar essa pirâmidezinha aqui, e vamos encontrar os tratados internacionais em geral, ok? Que são incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. Pessoal, então nós temos tudo isso aqui, ó, no segundo patamar aqui, né? Aqui embaixo, as normas infralegais. Esse segundo grupo aqui do meio, vejam, todas essas normas aqui do segundo grupo, desse segundo grupão aqui, esse grupo grandão aqui, eles estão no mesmo nível hierárquico. Ok? Aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, isso aqui cai demais em prova. As leis ordinárias e as leis complementares, elas estão no mesmo nível hierárquico. Havia muita discussão e já houve quem disse que as leis complementares eram superiores às leis ordinárias, até porque elas têm um quórum mais difícil, né, um quórum para ser aprovado mais complicado, mais difícil do que as leis ordinárias. Mas não, gente, não. As leis ordinárias estão no mesmo patamar hierárquico da lei complementar. A única diferença entre elas é quanto à matéria, quanto ao assunto. Então, por exemplo, determinada matéria tem que ser objeto de lei complementar. A Constituição Federal, por exemplo, ela fala que normas gerais de direito tributário, têm que ser objeto de lei complementar. Normas gerais de direito tributário, lei complementar. Então, não pode uma lei ordinária tratar de normas gerais em matéria tributária. Entenderam? Então, o nível hierárquico das leis ordinárias é o mesmo, da lei ordinária é o mesmo da lei complementar. O que as diferencia é a matéria, é o tipo de assunto de que cada uma vai tratar. Onde está previsto isso? Está previsto na Constituição. Em determinadas matérias, a Constituição coloca na órbita, na esfera de competência das leis complementares. Outras normas estão no campo de atuação das leis ordinárias. Joia, pessoal, não vai esquecer disso. Vou repetir, isso aí não cai em prova, não. Isso aí despenca em prova, tá? Lei ordinária tem o mesmo nível hierárquico da lei complementar. O que as diferencia é o tipo da matéria que cada uma trata. Beleza? Não vai se esquecer, né? Pessoal, vamos agora complicar um pouquinho mais aqui nosso entendimento. Eu mencionei que aqui nós temos aqui em cima, no ápice, junto com a Constituição, nós temos tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo rito das emendas constitucionais, né? Isso aí decorre da regra do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ele fala o que pra gente? Ó,
Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ele fala o seguinte, que os tratados internacionais de direitos humanos, tratados internacionais, não é qualquer tratado não, tratados internacionais de direitos humanos, que forem aprovados pelo rito próprio das emendas constitucionais. O que é esse rito próprio da emenda constitucional? É aquele tratado que é aprovado em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara, no Senado, por 3/5 dos membros de cada casa. Então, 2 turnos, em cada casa do Congresso, por 3/5 dos membros. Então, o Tratado Internacional de Direitos Humanos que for aprovado por esse quórum, ele terá equivalência de emenda constitucional. Ok? Então, esses tratados de direitos humanos estarão no nível da emenda constitucional. Vão estar lá no ápice do ordenamento jurídico. Joia? Agora, eu pergunto para vocês assim, e os tratados internacionais de direitos humanos que não forem aprovados pelo rito próprio das emendas constitucionais? Que forem aprovados por outro quórum, digamos, foi por maioria absoluta, né? Maioria simples. E aí, esses tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados pelo rito próprio das emendas? Nesse caso, eles vão, segundo o STF decidiu que esses tratados de direitos humanos vão ficar aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Eles vão ter caráter supralegal. Status supralegal. O que é um status supralegal? É um status que está acima das leis, ó, acima das leis, mas abaixo da Constituição. O STF, ao tomar essa decisão, ele inovou a pirâmide de Kelsen, percebe? Ele inovou o ordenamento, inovou a pirâmide criada por Kelsen. Então nós vamos ter um status supralegal, normas que estão acima das leis, mas abaixo da Constituição. E quais são essas normas que têm status supralegal? Vamos colocar aqui, ó. São os tratados de direitos humanos, não aprovados pelo rito das emendas. Pelo rito das emendas constitucionais. Então, assim nós temos o seguinte: Tratado de Direitos Humanos, aprovado pelo rito próprio das emendas, tem equivalência de emenda. E equivalência de emenda constitucional. Agora, Tratado de Direitos Humanos não aprovado pelo rito das emendas, ele tem status supralegal. Acima da lei, mas abaixo da Constituição. Ok? E os outros tratados em geral? Os outros tratados em geral, que não são tratados de direitos humanos, onde que eles estão? Os outros tratados em geral, que não são tratados de direitos humanos, eles estão aqui, ó, junto com as leis, aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Tratados internacionais em geral, né? Aqui são os tratados internacionais que não são de direitos humanos. Perceberam? Então esse é o nosso ordenamento jurídico representado aí numa pirâmide, ok? Pessoal, assunto não é difícil, é tranquilo, mas cai bastante em prova. Eu quero aqui chamar sua atenção para mais um detalhezinho. Olha só. Eu já falei com vocês o seguinte, que lei complementar e lei ordinária estão no mesmo nível, né? O que diferencia as duas é a matéria. Ok? O que as diferencia é a matéria. Vamos supor que a Constituição previu que determinado assunto X, ele deve ser objeto de lei ordinária. Então, um assunto X, um tema X, ele vai ser objeto de lei ordinária. Perfeito? Aí vem uma lei, é publicada uma lei complementar número 350, né? Uma lei complementar 350 de 2015. A lei complementar 350 de 2015, uma lei hipotética aqui, né?
ela vem e regula o assunto X. Ela trata do assunto X. Trata do assunto X. E aí, gente, essa lei complementar, vejam que a Constituição previa aqui lei ordinária para tratar do assunto X. Então, eu tenho que essa lei complementar, ela é formalmente complementar, mas ela é materialmente ordinária. Tá claro? Ela trata de matéria típica de lei ordinária. Então, ela é materialmente ordinária. A pergunta é a seguinte: pode uma lei ordinária revogar esse tema, revogar essa lei complementar? Pode. Então, pode ser revogada por lei ordinária. Então, vejam um caso excepcional. Nós vamos ter uma lei ordinária revogando uma lei complementar. Lembrando que isso só é possível porque essa lei complementar hipotética aqui é uma lei materialmente ordinária, apesar de ser formalmente complementar. Então, por isso, ela pode ser revogada por lei ordinária. Tá joia? Pessoal, voltando aqui um slide, ó. Essas normas aqui, ó, são as normas primárias. Todas essas normas são normas primárias e que estão no mesmo nível hierárquico. Essas normas aqui, elas são normas primárias por quê? Porque elas podem criar direitos e obrigações, né? Essas normas infralegais, por sua vez, elas não têm capacidade para criar direitos e obrigações. Elas são normas secundárias. Nós não vamos agora, nesse momento do nosso curso, aprofundar no estudo de cada uma dessas normas. Isso aí é objeto de outro assunto, né? Que é objeto de um assunto que é o assunto quando se começa a tratar de processo legislativo. Nesse momento do curso, não é o caso estudarmos isso aqui. Tá bom, gente? Pessoal, vamos então finalizando esse vídeo em que nós tratamos aí de vários temas, da estrutura da Constituição, dos elementos da Constituição e finalizamos com a hierarquia das normas prevista aí na pirâmide de Kelsen. Tá joia? Um grande abraço a todos e até mais.